Tá bom? Bem, Dona Maiara Dias. Vocês estão falando muito do meu nome hoje. Não é? Estou enfatizando bastante. Maiara Dias, sigam Maiara Dias, vocês vão ver a nossa blogueirinha. Amanda, ex-Cacete Planeta expõe brigas, socos e bastidores nunca revelados num programa de humor. É verdade. Inclusive, ele defendeu o Léo Lins. Vocês lembram do burburinho que foi Léo Lins? Pois é, ele chegou a defender em uma entrevista que ele fez, né, durante um canal no YouTube, né, de um apresentador. Ele chegou a falar que ele revelou alguns detalhes não contados, não revelados, sobre episódios de agressões, brigas físicas com socos que aconteceram por trás das câmeras do Cacete Planeta. E aí, em uma das falas dele sobre a agressão, ele falou o seguinte: uma vez estávamos ensaiando para um show no Canecão, no Rio de Janeiro, e vi o Madureira no show, que é um outro humorista que também estava envolvido ali nesses episódios. O Humberto tinha acabado de dar uma porrada no Madureira porque ele falou que estava enchendo o saco. E o Bussunda estava assistindo a um jogo no Brasil na hora, que era um outro humorista. O diretor pediu para eu conversar com eles para não acontecer isso. Então aí o Cláudio, que é o ex-Cacete Planeta, chegou a revelar que havia muitos episódios de socos e agressões físicas, e aí ele contou sobre esse ocorrido. E isso aconteceu antes de um show, viu, gente? E em outra fala, ele chegou a defender o Léo Lins, o polêmico Léo Lins, que se envolveu em várias piadas, né, totalmente, vamos dizer assim, narcisistas, né, umas piadas bem loucas. Inclusive, ele foi até calado, tá com confusão na justiça por conta das suas piadas sem graças. E aí, o que acontece? O ex-Cacete Planeta, ele chegou a defender e falou o seguinte: tem um humorista que faz piada para desagradar o público. O Léo Lins é um pouco isso. O Madureira, um pouco isso. A irritação dar um que é engraçado. O maior nicho do humor é esse. E aí, em outra fala, ele chegou a falar o seguinte: a galera que curte humor sabendo que aquilo é humor. A galera, em geral, acha que tudo é ironia. E ele também deixou um recado para Léo Lins. O Léo procura saber. Não pode fazer piada sobre o quê? Pedofilia, escravidão? Pois é isso que eu vou fazer, deixando a entender que o que ele fazia era meio que certo, né? Fazer piadas com escravidão, com homofobia. Mas é aquela história, vamos botar aqui como é que fala? Uma linha do tempo para o público de casa entender. A televisão dos anos 90 é completamente da televisão de agora. Nos anos 90, você que assiste o programa da tarde tem um pouco mais de idade, lembra que poderia se exibir corpo esquartejado no ar, dando um zoom ao vivo e tal. Então, assim, era uma outra época, era um outro tipo de pensamento. Para aquela época, não era errado, vamos dizer assim. Só que a gente vai evoluindo, vai melhorando, etc e tal, acabou que as coisas vão mudando. Mas para aquela época, realmente, houve aí não era errado para a época. Então, querer julgar as pessoas por algo que foi feita na época do passado é tipo o lance da Marlene Matos com a Xuxa. A forma de trabalhar na televisão naquela época era o jeito que a Marlene fazia. Hoje tem um monte de diretor que pousa de bonzinho. Ai, não, eu era diferente da Marlene. Mentira! Era tão igual, pior ou diferente. Então, assim, você vai querer julgar uma pessoa pelo que ela falou em 1980, 1990, era uma outra época, era um outro tipo de informação que a gente tinha, uma outra televisão. Enfim, agora se isso for feito hoje, aí é outra história. Sem contar que naquela época piadas racistas eram muito aceitas. Eram bem normalizadas, sim, falando numa linguajar mais assim, né? Eram bem normalizados esses tipos de piada. E sem falar também que, pra quem lembra, né, pra quem é do tempo aí do programa Cacete Planeta, eu cheguei a assistir várias vezes, eu adorava o programa, achava muito bacana o elenco do Cacete Planeta. Era um elenco muito grande. Sim. Eles eram em torno de 10 humoristas no programa só, né? Então, assim, acho completamente normal que a convivência traga certos tipos de situações. Claro, não com socos, porradas, pontapés, nem nada, eu sou totalmente contra a agressão. Mas um desentendimento. Mas imagina só, um bando de homens reunidos, uns 10 homens reunidos.
porque era um elenco totalmente masculino. A gente tinha só a Maria Paula. Ana Paula, né? A Maria Paula. Maria Paula, desculpa. Eu lembro do rosto dela, mas não lembro o nome. Que era a única feminina do programa, ali no meio daquela macharada toda, né? Então, e naquele tempo, como eu disse, era muito normalizado esse tipo de situações. Coisas que hoje nós vamos altamente contra, somos aversos, inclusive o humor teve que se reinventar, porque esse tipo de piada que eram feitas antes, e a gente sorria bastante disso, hoje em dia a gente não ri mais, não vê mais nenhuma graça disso, né? Outro programa então são duas épocas totalmente diferentes, mas bom saber aí através dessa entrevista o que rolava de fato nos bastidores. Outro programa, assim, meio que semelhante seria o Pânico, né? Que gerou muita repercussão por brincadeiras extremamente sem graças, constrangedoras, que veio aí ser extinto alguns anos atrás. Então, eu acredito que o Pânico, ele saiu recentemente da mídia, eu digo recentemente por não ter, tipo assim, década de 80, de 90, mas se ainda nos anos 2000, eu acho que o Pânico, ele retrata muito bem essa transição do que era normalizado antes e do que parou de ser normalizado. Que foi bem na transição mesmo, que foi bem na transição mesmo. Então, muita gente passou a ter um desgosto pelo programa Pânico justamente por causa disso. Pelas brincadeiras, pelas piadas racistas, homofóbicas, gordofóbicas e muito mais. Então, foi bem nessa transição mesmo. Por isso que ainda hoje muita gente lembra mais do Pânico do que o próprio Cacete Planeta. Eu tenho um programa que eu gostava muito, que eu achava muito inteligente, que era o CQC. Adorava o CQC, gente. Eu adorava o Top 5 deles. Nossa, irônico. Era muito legal. Era muito irônico. Já o fato aí da entrevista, a única parte que eu achei que realmente não dá para passar pano é a parte que ele defendeu o Lins, né, gente? Quem vai defender altamente racista, preconceituoso. Então, assim, é um tipo de humorista que, sinceramente, eu não pagaria nunca para ver um show dele. Acho ele totalmente desconfortável, tipo assim, desnecessário nas suas piadas e que gera um certo desconforto para quem está assistindo, com toda certeza. Então, nessa parte aí a gente não passa pano, tá? É verdade, realmente.